Olá, meu nome é Rafael Gonçalves. Venho aqui apresentar um breve conhecimento que eu estou estudando e que eu acho que muita gente também deve estar estudando. Eu vou falar um pouco sobre o Vagrant. O Vagrant é utilizado para provisionamento e a gente vai cobrir um pouquinho essa grande ferramenta aí que é bastante utilizada, muito também pelos desenvolvedores ou para pessoas que querem estar estudando, para estar fazendo o seu ambiente mais acessível, mais simples, o seu ambiente de estudo, o seu laboratório dentro de casa. E a gente vai falar um pouco dele. É, Primeiramente, vou falar um pouco de mim. Meu nome é Rafael Gonçalves de Matos. Eu trabalho já há mais de 7 anos aí na área de TI. Tenho graduação em redes de computadores e possuo MBA em arquitetura de redes e cloud computing. E sou atualmente certificado Linux. Tem outras certificações que depois já passo logo na sequência desse blog. Vai ter o meu contato, LinkedIn e outras coisas. Eu sou mantenedor do blog rafaelgonçalvesmatos.wordpress e do blog Pensando em Linux. Voltando ao assunto, eu vou falar um pouco dessa ferramenta Vagrant. Então, Vagrant é uma ferramenta simples assim de fluxo de trabalho. Ela economiza muito tempo quando você vai fazer alguma atividade como instalação de um sistema operacional. Não só instalação, mas outras funções que você faz pré e pós instalação. E ela tem como foco, pessoal, a redução da carga de trabalho. Então, resumindo, ela opera VMs em um computador ou servidor. A, o que seria operar, né? Seria ela vai criar a VM tudinha para você e você vai poder configurar a sua VM de acordo com o que você quer a partir de arquivo de configuração. Então, como eu disse, o Vagrant faz o provisionamento básico da sua VM. A gente, nessa máquina que eu já possuo o Vagrant instalado. Eu vou só exemplificar como é que seria uma instalação. Então, a gente entraria como usuário root e digitaria apt-get install Vagrant. Ele ia fazer a instalação do Vagrant e já estaria apto para uso. Mas antes disso daqui, antes de continuar com parte de linha de comando, eu vou falar um pouquinho assim dos componentes. Os componentes do Vagrant são até agora que eu estudei, é bem simples. Ele trabalha com box, então box seria mais ou menos um template. Então, quando você tem um template nada mais é que as coisas básicas que você precisa para você replicar para uma VM em produção. Então, template, que é no caso o Vagrant chama de box, ele é que será armazenado no repositório e utilizado pelas futuras VMs. O que seria armazenado no repositório? Essas VMs elas vão estar disponíveis dentro do repositório e essas boxes, né, que vão estar dentro desse repositório, você pode estar utilizando para outras máquinas virtuais. Então, além de ele fazer tudo isso daí automatizado para você, ele vai baixar da internet a box para você, ele vai armazenar essa box no repositório e vai criar uma máquina virtual a partir dessa box. Outra parte de um componente legal é o provider. O Vagrant ele exatamente provisiona a máquina. Então, para provisionar uma máquina, ele precisa de um virtualizador. E esse virtualizador ele é compatível com VirtualBox, VMware, Docker, KVM, entre outras virtualizadores que tem hoje no mercado, beleza? E
O que é bacana é que a gente aqui vai trabalhar com VirtualBox, onde qualquer um pode fazer a instalação aí dentro do seu Linux ou Windows, e esses comandos do Vagrant, tanto esses componentes, vão estar compatíveis com qualquer outra plataforma que a gente utilizar. O Vagrant File é um arquivo de configuração da VM, então esse carinha é o que manda na parada. Ele que vai definir para vocês, galera, qual a configuração de rede que vai subir, na máquina. Ele vai definir também se quanto de memória RAM você quer utilizar ou quantas CPUs você também gostaria de estar utilizando. Ele instala software adicional, então você pode fazer uma instalação de algum componente. Então você quer startar uma VM a partir de uma box, você vai startar uma VM e já quer instalar um Apache e já integrar os arquivos de configuração do index.html a essa máquina. Você consegue fazer tudo a partir desse arquivo. Então, quando você destrói a máquina e você cria uma nova máquina, todas as configurações vão estar no Vagrant File, não vai estar dentro da máquina em si, entendeu? E aí você pode estar trabalhando de uma maneira mais flexível, tá bom? Ele configura VM, ele faz compartilhamento de diretório, então diretório que tiver dentro do hospedeiro, ele pode estar compartilhando com a máquina virtual. Ele vai criar também interface de rede, então você cria interface para trabalhar com uma interface de gerenciamento, aí você coloca outra interface para a internet, e aí você consegue estar brincando e trabalhando, tá? Com o Vagrant você também consegue inicializar, você basicamente pode inicializar, você pode suspender a máquina, você pode desligar, você pode fazer várias coisas. O método de acesso a essas máquinas é via SSH, mas pela linha de comando do Vagrant como parâmetro, e ele faz os acessos na máquina normalmente. Então, vamos começar um pouquinho. A gente vai começar saindo, não precisa estar como usuário root. Então, a gente tem um VirtualBox aqui instalado na máquina, como está aqui nessa tela. Esse VirtualBox aqui é o que eu estou utilizando. Esse VirtualBox que eu estou utilizando aqui é o 5.1.4. E esse Vagrant que está aqui instalado, ele tem que ser compatível, né? Ele é compatível com o VirtualBox dessa versão. Então, antes de mais nada, a gente, para começar a trabalhar, a gente precisa criar um diretório, um diretório de projeto. Então, vou colocar aqui, ó, diretório, criar um diretório chamado lab. Dentro desse lab, a gente não tem nada criado e vamos criar um outro nome. Esse nome desse diretório que eu vou criar agora, ele vai ser o nome da minha máquina. Olha que negócio legal. Então aqui eu não tenho nada, eu estou dentro do diretório lab, que é o diretório de projeto, que para mim eu já estou colocando como projeto, e dentro do diretório host. Quando para você começar a brincar com o Vagrant, a gente já precisa definir o que a gente quer fazer. Então, eu quero que o Vagrant ele gere para mim uma máquina. Eu quero que essa máquina seja um Ubuntu. Qual versão? Precise 64. E eu quero que ela pegue essa imagem na internet. Ela vai pegar na internet de qualquer jeito. Então eu posso estar colocando aqui a URL que eu quero que ele pegue. Então a URL que a gente utiliza é essa URL aqui. http files vagrantup.com/precise 64.box. Essa é a box do Ubuntu, mas tem outras boxes que eu posso estar utilizando que estão disponíveis para a gente. Então, se eu abrir o Chrome aqui, a gente vai ver todas as boxes que estão disponíveis
no momento. E são bastante box para a gente utilizar. Pera aí, deixa eu abrir o Chrome. Vou colocar aqui. Enquanto que o Chrome não abre, eu vou executar esse comando e a gente vai ver o que acontece. Então ele fala, vou dar um ls, depois desse comando, vai ter o arquivinho lá que eu falei para vocês, que é o Vagrant File. Ele fala que o Vagrant File foi criado nesse diretório e que para inicializar sua máquina, você só precisa executar o Vagrant Up. Então esse Vagrant Up, o que ele vai fazer, galera? Ele vai fazer uma série de funções. Uma delas é realizar o download da box. Depois é iniciar uma VM que utiliza essa box. Ele vai inicializar na onde? Vai inicializar no VirtualBox. Ele vai configurar também toda a parte de compartilhamento de diretório e interface de rede. Ele vai também, você pode, como eu disse anteriormente, ele pode estar configurando a RAM, CPU e entre outras funções, mas como eu disse, essas funções, essas configurações estão dentro de um arquivo de configuração da VM. Qual é o arquivo de configuração da VM? Vagrant File, beleza? E além também de instalar softwares adicionais, como eu disse para vocês, é tudo a partir desse arquivo de configuração chamado Vagrant File. Então, dando um vim nesse Vagrant File, a gente consegue ver aqui, ó, toda a parte de configuração dele. Então, a box que ele vai utilizar, da onde que ele vai pegar essa box, a configuração aqui, ó, dentro dessa linha aqui, a gente consegue ver uma breve configuração aí de network. Tem bastante coisa aqui. Aqui é a parte de diretório, que você pode estar pegando da máquina hospedeira e compartilhando com a máquina virtual. Parte de instalação ou de execução, ó, se você quiser executar um comando dentro da VM quando ela inicializar, eu quero que ela faça a autorização do repositório e faça a instalação do Apache. Ela vai executar isso via shell na própria VM. Vamos sair desse arquivo. A gente não precisa de mais nada. E vamos executar o Vagrant Up. Então o Vagrant Up, como eu disse para vocês, ele vai fazer o que? O download da VM. Se a VM já tiver baixada, já tiver no repositório que eu falei para vocês, vocês já vão conseguir, ele já vai inicializar a VM sem precisar baixar. Ela já vai pegar do repositório. Então ele já pegou do repositório, está importando a VM, ó, já criou um MAC, configuração de rede, já falou que a porta 22 da VM significa a porta 2222 do host, que é o hospedeiro, que é esse computador. Ele começou a botar a VM e está falando, ó, se você quiser acessar via SSH, você coloca o endereço local mais a porta 2222. Então, no finalzinho ele fala que a máquina está ok e que tá tudo certo, pronto para a gente trabalhar. Vou sair daqui e vamos tentar fazer nossos primeiros comandos aí. Vagrant Status. O Vagrant Status ele vai fornecer o status da máquina agora, que agora ela está carregando. Na onde? No VirtualBox. Beleza? Eu posso ter outros virtualizadores, posso ter Docker e VirtualBox ao mesmo tempo? Pode. Você pode inicializar uma máquina no VirtualBox, inicializar outra no Docker. Beleza? Vamos abrir o VirtualBox agora para verificar se tem alguma coisa diferente. Então, lembra aquele diretório que a gente criou com o nome host? A VM está atrelada a esse nome desse diretório. A gente pode personalizar isso? Pode personalizar da maneira que a gente queira. Então, se a gente clicar aqui em exibir, a gente vai ver, ó, que é aquela VM que a gente criou lá em cima. Mas qual é a vantagem? Eu não podia estar fazendo isso aí manualmente? Podia, galera. Mas
a flexibilidade que o Vagrant fornece para você fazer toda a parte de configuração e outras funções através de um arquivo de configuração é muito flexível, muito rápido. Então, vamos acessar essa máquina que ela agora está em running. Como é que a gente faz? A gente digita Vagrant SSH. Quando você digitar o Vagrant SSH, ele já vai entrar na máquina diretamente, sem solicitação de senha, nada. Tudo através do SSH. Mas como é que ele acessou? Ele acessou daquele IP local e porta 2222. E ele já está falando aqui também embaixo, ó, como é que está a configuração. Então, eu tenho uma máquina prontinha para uso. Então, se a gente for aqui, a gente consegue ver aqui todas as configurações. Ela é uma Ubuntu Source List. Ela é um Ubuntu também. A gente consegue configurar repositório. Já não tem instalado o repositório. Não tem instalado o Vim, né? Mas ó, tem toda a parte de configuração de repositório. É uma máquina inteira para nós, para a gente já começar a trabalhar. A gente vai sair porque o foco agora não é esse, galera. Vamos sair da máquina. A gente viu que criou a máquina e que essa máquina atualmente ela está running. Então, a gente já consegue começar a trabalhar. Se a gente quiser desligar, a gente já consegue executar o Vagrant Route. E o Vagrant Route vai fazer toda a parte de desligamento. Então, se a gente for aqui, ó, desligou a nossa máquina para a gente. E se a gente voltar lá e executar o Vagrant Status, ele diz que essa máquina está desligada. Beleza? Vamos inicializar novamente. Vagrant Up. Lembrando que quando você inicializa novamente com o Vagrant, quando você inicializa, a primeira coisa que ele vai fazer é ele criar aqui o Vagrant File e executar todas as configurações que estiverem dentro desse arquivo. Neste post, neste vídeo, a gente ainda não vai cobrir um pouco mais a fundo sobre o arquivo de configuração do Vagrant File, mas posteriormente na outra parte do vídeo a gente já vai conseguir estar brincando bastante com esse carinha aí. Então, ó, Vagrant Status novamente. Essa máquina está carregada, tá ligada, executando, tá normal. E agora se a gente executar um Vagrant Help aqui, deixa eu ver se é assim, tá certinho. Tem a parte também que você pode estar suspendendo a sua máquina. Vai suspender como assim suspender? Ela vai congelar. Então se a gente colocar aqui, ó, a gente está dentro da nossa máquina, galera. Lembrando que outra coisa que é importante no Vagrant é que quando você trabalha nessa máquina, você tem que estar dentro desse diretório. Para mim tá dentro desse diretório. Então vou dar um Vagrant Suspend aqui. E ele vai executar a suspensão dentro dessa máquina. Como ele sabe disso? Porque já está atrelado ao diretório, tá bom? Então aqui, ó, ele salvou o status da sua VM e agora ela está suspensa. Então se a gente for lá, ó, ela está como salva no VirtualBox, significa que ela foi travada. Se a gente voltar ela novamente, quando ela fica travada, galera, lembrando, ela não fica acessível, porque ela está suspensa. Beleza? Ela não fica acessível. Se a gente dá um Vagrant Status, a gente consegue visualizar que ela está em estado save. Beleza? E que para você colocar no modo resumo, que é você colocar ela ativa ou como ela estava antigamente, você só precisa executar, galera, o Vagrant Up. Então é bem educativo, é bem simples a sintaxe de comando do Vagrant. E toda a parte de arquivo de configuração também vai ser simples para a gente. Que a gente vai eu vou estar tentando explicar direitinho cada parte e vai estar bem gostoso, vai estar bem legal. Vamos agora o processo de inicialização. Na verdade, a máquina ela está em execução, ó. Ela voltou para o estado que ela estava
antigamente. E aqui, ó, a gente consegue visualizar que está tudo correto. Lembrando que eu tinha falado do repositório, né? Realmente há um repositório. Vou limpar a tela aqui. Realmente, voltando a falar com a parte de repositório. Repositório é constituído de várias boxes. Então a gente, para visualizar o repositório, a gente coloca Vagrant, box, e eu quero listar todas as minhas boxes. Ele está falando que eu tenho Ubuntu, e eu tenho Ubuntu Precise, eu tenho CentOS 7 disponível para mim. Então, se caso eu dar um Vagrant, se caso eu sair desse diretório, opa, acabei saindo do terminal, peraí. Se caso eu quiser criar uma CentOS, eu vou aqui, mkdir CentOS, entrar dentro desse diretório CentOS, dar um Vagrant init CentOS 7, ele vai gerar o arquivo Vagrant File. Lembrando que esse CentOS 7 ele não vai buscar da internet, galera, ele vai buscar diretamente daqui, ó, diretamente da minha máquina que eu estou aqui atualmente, tá bom? Se caso eu quiser remover alguma box que está armazenada, eu dou um Vagrant remove e o nome da box. Beleza? Ele remove a box para mim. Se eu quiser adicionar uma box nova, sem criar uma máquina virtual, eu dou um Vagrant add e ele adiciona uma box dentro do meu repositório. Ok? Então é isso, galera. A primeira parte ela é bem básica. Ela não tem muita coisa agora, tá bom? É só para dar uma pincelada aí, um gostinho do que é o Vagrant e quais benefícios que ele fornece para a gente, tá? Então o benefício seria, como eu disse, utilização do seu tempo mesmo. É você perder o pouco tempo possível na parte de instalação, na parte de configuração, de definição de nome de host, de definição de rede, de compartilhamento de arquivo ou diretório. Então, o Vagrant ele veio para facilitar, ele veio com tudo aí para estar deixando o usuário mais satisfeito, de ele estar criando seu ambiente mais rápido, de uma maneira mais fácil. Tá bom? Obrigado a todos. Sigam o meu canal. Siga também o Pensando em Linux.com, o Rafael Gonçalves Matos .wordpress, e a gente vai estar trabalhando aí para estar compartilhando aí o conhecimento com todos. Todo mundo tem o direito de aprender. Beleza? Obrigado, galera. Tchau, tchau.